Eu hoje quero-vos falar de um assunto que tem alegado um pequeno T0 na minha cabeça, que é esta necessidade que nós sentimos de parecer que comemos muito pouco. E eu não estou a falar propriamente de dieta. Pode estar sim relacionado com a mentalidade da dieta, mas não estou a falar propriamente de dieta. Estou a falar daquela necessidade que acontece principalmente quando nós estamos a comer em convívios, com amigos, com família, e aquela necessidade de comer menos, de nos compararmos com aquilo que os outros vão comer, aquilo que os outros vão colocar no prato, esperar que os outros escolham primeiro o prato que vão comer para depois nós pedirmos, sentir a necessidade de ter que dividir a sobremesa mesmo quando nós queremos comer a sobremesa por inteiro, ou deixar comida no prato quando na verdade queríamos comer até ao fim. Ou até repetir no caso do prato estar muito saboroso. E honestamente isto surgiu porque em consulta uma das minhas meninas falou comigo e disse-me que sente que se compara muito com aquilo que os outros vão comer e está sempre muito focada e a comparar-se em tudo com a alimentação dos outros. E este tipo de comportamento, parecendo que não, intensifica-se no verão. Porquê no verão? Porque no verão nós sentimos que o nosso corpo está mais exposto e sentimos que os nossos hábitos também estão expostos. No verão há mais convívios, há mais jantares de famílias, de amigos, de churrascos, de festas na aldeia. Se vocês gostam de uma boa festa na aldeia, eu também gosto, mas de brunches, de férias com amigos, de férias com família, de refeições fora da rotina e de repente tudo parece mais visível. Tiramos mais fotografias, o nosso corpo está mais exposto, tanto na praia como com roupas mais leves de verão. O facto de fazermos convívios em família dá margem para que as outras pessoas vejam e percebam a forma como comemos, o que comemos e como comemos. É como se tivesse automaticamente ligado o aspecto do nosso corpo àquilo que comemos. E isso cria uma hipervigilância muito constante e principalmente nestas refeições mais sociais. A verdade é que principalmente nós mulheres acabamos por ter então nesta altura do verão ainda mais pressão social para atingirmos determinado corpo ou determinada forma corporal. E isso, quer queiramos, quer não, está muito ligado também à forma como nós comemos. E a verdade é que muitas mulheres têm medo de comer, porque relacionam aquilo que comem à forma corporal. E mais do que ter medo de comer, muitas mulheres têm medo da percepção daquilo que os outros vão achar ao que elas estão a comer. E antes de continuar, também quero assegurar-te que não, o problema não és tu. Este hiperfoco foi muito apreendido socialmente, porque a feminilidade está associada à delicadeza e isso também se reflete no nosso apetite. E esta ideia surgiu-me há pouco tempo, que ser feminina, ser uma mulher feminina, uma menina feminina é sinónimo de ser low maintenance, de ser effortless, agora estou a ser muito literada em inglês, eu sei, de ser discreta, de ser delicada, e isso também se reflete no nosso apetite, porque nós crescemos a ouvir ai, ela é tão controlada, come tão pouco, ai, eu não sei como é que ela consegue não comer tudo até ao fim, como é que ela é tão focada, ou seja, comer muito pouco acaba por ser, no caso das mulheres, sinónimo de delicadeza, de foco, de contenção e isso também se reflete na comida, porque enquanto um homem ter mais apetite é sinal de ser forte, de ser focado, de estar em crescimento, então nós mulheres com mais apetite é sinónimo de gula, de não ter controlo, de estar a comer demasiado e mesmo que ninguém nos diga isso, é a mensagem que muitas vezes passa em público. E uma estratégia que eu costumo dar às minhas meninas, que muitas vezes comparam-se com aquilo que os namorados estão a comer ou aquilo que os amigos estão a comer, porque isto é muito comum e este episódio, mais uma vez, como quase todos, 90% dos meus episódios aqui do podcast, são baseados nos feedbacks que as meninas dizem, nos insights que falamos em consulta. E aquilo que eu costumo partilhar, uma estratégia é para vocês perceberem se estão a fazer as vossas escolhas alimentares
porque é baseado naquilo que o vosso corpo realmente quer, nos vossos sinais de fome e saciedade, ou porque se estão a comparar com outra pessoa que está à mesa convosco. E outra estratégia que eu costumo falar com as minhas meninas neste caso, quando há muita comparação, é: se vocês não tivessem ninguém a observar-vos, a forma como vocês comem seria igual? E isto surgiu porque uma das minhas meninas estava na praia com o namorado e com amigos e todos eles chamaram o senhor da bola de Berlim porque lhe estava a apetecer uma bola de Berlim. E ela queria muito a bola de Berlim, mas não comeu porque tinha um lanche saudável e queria optar pelo lanche saudável com medo daquilo que os amigos e o namorado iriam pensar, que se ela comesse a bola de Berlim seria completamente descontrolada, estando ela naquelas dietas loucas que nós já sabemos, e comer a bola de Berlim iria significar falta de controle, falta de disciplina, sair da rotina, estar a fazer tudo errado. E aquilo que aconteceu foi, ela quis comer a bola de Berlim, não comeu, segundo ela estava a controlar-se ao máximo, ficou triste, ficou desanimada, comeu o lanche que era um simples fruta com frutos secos, satisfação 0, saciedade menos 10, satisfação menos 10 também, e continuou a pensar na bola de Berlim. Imaginem o nível de desconexão que naturalmente provocado pela cultura das dietas e por esta mentalidade das dietas, por dietas extremamente restritivas, em que há uma autoproibição de não se pode comer bola de Berlim, mas eu quero comer bola de Berlim, eu estou com toda a gente que está a comer bola de Berlim de forma tão tranquila, isto parece quase que uma tortura, porque eu continuo presa à ideia de que o meu valor e a minha forma corporal está associada a um lanche que inclui bola de Berlim. E que mesmo assim eu não posso pedir, porque o facto de eu comer aquela bola de Berlim vai influenciar diretamente o meu corpo. Como se fosse tipo um efeito direto. Eu como e automaticamente engordo. E aqui ela estava a aparecer controlada, equilibrada, focada na dieta. E o mais saudável possível, quando na verdade estava-lhe a causar imenso sofrimento. Isto acontece muito no verão, principalmente. Se bem que quero acreditar que esta mentalidade já está a mudar, mas existe uma expectativa na alimentação das mulheres no verão, muito associada a estas dietas de preparação para o verão, de que nós não devemos comer demasiado, que não podemos estar interessadas em comida gostosa, principalmente, que muitas vezes são fear foods, e que nós temos que parecer naturalmente controladas, que é como quem diz, focadas em alimentos que são classificados como saudáveis e ignorar os outros. Eu vejo muitas meninas a sofrerem socialmente porque querem comer determinados alimentos e não conseguem, com medo das expectativas e com comparação com aquilo que as outras pessoas vão comer. Mas eu também quero trazer aqui uma nuance. É natural que no verão o nosso apetite seja diferente, ok? Não significa que comer menos no verão esteja diretamente relacionado com esta restrição cognitiva ou com esta mentalidade das dietas ou com o facto de aquela pessoa estar mais focada, ser mais controlada, nada disso. A verdade é que o calor altera biologicamente a nossa sensação de fome. Bebemos mais, temos mais hidratadas, fazemos refeições mais frescas, refeições mais frequentes e comida menos densa. E além disso, o calor pode diminuir temporariamente a nossa sensação de fome, os horários também mudam, nós dormimos mais, estamos de férias, estamos mais relaxados e nós sabemos perfeitamente que o stress está diretamente relacionado com a nossa fome, principalmente a fome emocional. E mais do que isso, a nossa rotina sofre uma mudança na estrutura, portanto, nós estamos mais tranquilos, muitas vezes queremos também experimentar novas experiências gastronómicas porque até vamos fazer viagens para outros países e isso influencia completamente o facto de nem sempre sentirmos a mesma fome todos os dias e isso está tudo bem. Porque também está tudo bem sentir o contrário. Há pessoas que sentem mais fome, mais apetite, mais vontade de comer, porque no verão, lá está, temos mais convívios, mais refeições sociais, temos férias, menos rotina, ou seja, a rotina pode influenciar pelo facto de sentirmos menos fome
ou de sentirmos mais fome, ou de haver dias em que sentimos menos fome e haver dias em que sentimos mais fome, porque a vida não é um morango e não há alimentação perfeita e a nossa fome não é igual todos os dias, como eu já disse aqui várias vezes no podcast. E há pessoas que, por vezes, passam o dia todo sem comer ou comer muito pouco e vocês já sabem o que é que isso significa. Que à noite as pessoas podem sentir mais fome e isso não significa falta de controlo. E o facto de haver meninas que durante o dia, quando estão com outras pessoas, comerem muito pouco, com esta expectativa e comparação daquilo que os outros podem pensar que é a alimentação delas, à noite o corpo precisa de repor energia. Outra questão que está aqui muito relacionada com o verão é que no verão, quem tem a mentalidade da dieta, isto é muito frequente, há aquela mentalidade de deixa-me aproveitar enquanto posso, enquanto há estes alimentos que eu no meu dia-a-dia não me posso permitir a comer porque tem que ser controlada e tem que entrar na dieta e a segunda-feira é que comece e no pós-férias é que comece para compensar todas as asneiras, entre aspas, que eu fiz durante estes dias. E isso também nos desconecta completamente da nossa fome. E isso pode influenciar o facto de nós comermos mais durante as nossas férias por esta necessidade de querer aproveitar tudo enquanto há. Quando a alimentação passa a ser guiada pelo medo de engordar, de inchar, de perder o controlo e de sentir que o corpo muda diretamente a partir do momento em que comemos determinado alimento, isso muda completamente a nossa relação com a comida durante o verão. Porque a alimentação deixa de ser guiada pelos nossos sinais internos de fome e saciedade e passa a ser guiado por comparação. E aí é que aparecem estas questões de, durante o dia, eu só como alimentos tipicamente saudáveis, como a fruta e os frutos secos, como acontecia com aquela menina. Eu escolho sempre a opção com menos calorias no restaurante, mesmo que seja aquela que eu não quero, porque eu tenho que ir de encontro àquilo que eu acho que as outras pessoas esperam que eu coma, sendo uma pessoa focada, sendo uma pessoa que está a cuidar da alimentação, porque eu tenho que esperar que a outra pessoa coma e vou comendo eu mais devagar para perceber quando é que a pessoa para de comer, para eu também parar de comer, porque se eu continuar a comer, eu vou me sentir descontrolada, eu vou sentir que estou a fazer errado, e isto podem ser situações que vocês pensam, ei Catarina, mas isso é muito específico. Acontece. E aparecem situações como eu até quero um gelado, mas eu vou comer outra coisa, eu não posso comer gelados, pão, alimentos que tipicamente eu gosto, mas que são considerados fear food. Eu sinto culpa quando faço refeições mais sociais, eu tento compensar jantares não comendo no dia a seguir, e o mais complicado é este parecer saudável para os outros, mas no fundo eu estar em sofrimento constante, porque é isso que nós achamos que os outros esperam, que nós comamos muito pouco, que eu tenho que ter controlo e que eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação, porque quando a alimentação passa a ser guiada pelo medo de engordar, de ficar mais inchada, de perder o controle, do impacto que achamos que a comida tem no nosso corpo imediatamente depois das refeições, o nosso apetite deixa de ser guiado pelos sinais internos de fome e saciedade e não há uma boa relação com a alimentação. E é aqui que aparecem estes pensamentos de eu vou pedir a refeição mais leve, eu vou evitar comer todos aqueles alimentos que eu até gosto, mas não são saudáveis para a sociedade, como a bola de Berlim, o gelado, as entradas nas refeições principais nos momentos de convívio. Os lanches que passam a ser lanches minimalistas que eu levo para a praia por serem saudáveis, apesar de não ser exatamente aquilo que eu gosto. A necessidade de compensação depois das refeições fora da rotina, porque há uma culpa quando eu faço refeições fora da rotina, refeições de convívio. E o mais complicado é para quem está de fora. Isto pode parecer de ela tem tanto cuidado com a alimentação, ela é tão controlada, ela come tão pouco. Quem me dera comer assim como ela come, mas ninguém vê esta negociação mental constante com a alimentação, esta necessidade de compensação das refeições, por exemplo, fora da rotina, este food noise constante durante todo o dia, pensar constantemente em comida e passar o dia inteiro a tentar ignorar vontades, a tentar ignorar muitas vezes a fome. Isto ninguém vê e isto não é controle.
E eu acho que aqui o problema é distinguir do que é uma alteração natural do nosso apetite. No verão nós já sabemos que biologicamente o calor tem impacto e podemos ficar com menos apetite. Uma performance alimentar de eu até tenho apetite, eu até quero comer determinados alimentos, mas não posso porque tudo aquilo que nós já falamos até agora. E isso são abordagens completamente diferentes. E aqui a questão que eu costumo perguntar às minhas meninas é: tu tens menos fome no verão ou queres parecer que tens menos fome? Porque uma coisa é, está calor, eu como as minhas refeições, sinto-me saciada, sinto-me satisfeita, eventualmente até comparativamente com outras alturas do ano eu até posso estar a comer menos, mas estou a respeitar os meus sinais internos de fome e saciedade. Outra coisa completamente diferente é, eu estou bem ou estou a tentar parecer que estou bem, sendo que tenho fome. E eu acho que muitas meninas já não conseguem distinguir estas duas coisas. Porque é aqui que começam a aparecer comportamentos automáticos de fingir a saciedade, não comer até ao fim o prato, apesar de ser algo que eu gosto muito, de pedir outra refeição, outro prato, por parecer mais saudável e assim parecer que eu tenho cuidado com a alimentação, quando na verdade não é a refeição que eu quero e não vou ficar nem saciada nem satisfeita. Esperar que os outros validem aquilo que vou comer e aquilo que eles vão comer, pedir opinião e comparar aquilo que eu vou comer àquilo que eles vão comer e sentir vergonha de repetir ou terminar o prato até ao fim com este medo de não parecer cuidada com a minha alimentação, principalmente no verão. E isto afasta-nos completamente dos nossos sinais de fome e saciedade, porque aí nós já não estamos ligados a eles. Nós já não sabemos quando temos fome, quando estamos saciadas, o que é que nos apetece, quando estamos satisfeitas. Estamos-nos a perguntar o que é que parece que é aceitável aqui. Será que eu estou a comer demais? E o medo é sempre este. Será que eu estou a comer mais? Mesmo que se esteja a comer muito pouco. E muitas vezes o problema começa com este controlo extremo na nossa alimentação. E este controlo começa quando? Na preparação para o verão, que vocês já sabem, meninas, não sou nada a favor destes detox e destas dietas pré-verão, de preparação para o verão, mas a verdade é que ninguém consegue estar constantemente em alerta e em restrição. E aqui aparece uma consequência muito silenciosa e muito frequente, que é comer às escondidas. Porque na verdade aquilo que acontece é este aparente controlo, este aparente cuidado com a alimentação durante o dia, de parecer que se come muito pouco, comer alimentos aparentemente mais saudáveis, mas depois, ao final do dia, quando ninguém está a ver, o que é que acontece? Comer às escondidas. Que foi o que aconteceu com aquela menina. Ela não comeu a bola de Berlim na praia, mas quando chegou a casa, estava sozinha, não havia bola de Berlim. O que é que aconteceu? Comeu tudo aquilo que ela tinha em casa, que eram alimentos mais saudáveis, ficou satisfeita? Não, e por isso é que ela continuou com a necessidade de comer, comer, comer e depois acabou um episódio de compulsão, porque aquilo que ela queria era a bola de Berlim. Mas não comeu com medo de eu não vou parecer que tenho cuidado com a alimentação, esta bola de Berlim vai fazer com que eu engorde e fique logo inchada e as pessoas com quem eu estou vão pensar, ela já está gorda, como é que é possível ainda comer uma bola de Berlim? Porque na concepção dela, ela via-se como uma pessoa gorda, quando não é. E isto tem muito impacto na forma depois como nós, quando estamos em casa sozinhas, que ninguém está a ver, temos a tendência de, então eu vou aproveitar aqui. Porque o corpo está a procurar essa energia, principalmente quando se come muito pouco durante o dia. Porque quanto mais uma pessoa se sente que precisa de ser controlada, não dá certo. Porque quanto maior o controle, maior o descontrole ao final do dia. E depois lá vem a culpa, lá vem a necessidade de compensar, lá vem a vergonha. E este padrão do 8 ou 80 não resulta. E a fome não está relacionada com a nossa feminilidade, com o nosso valor, com o nosso foco e disciplina e com o nosso controle. A fome é um sinal biológico. E um dos insights que eu costumo partilhar com as minhas meninas quando existe um medo tremendo de comer à frente dos outros nestes momentos de convívio, de praia, de verão, em que estamos mais expostos, é
normalizar a fome. Há dias em que temos mais fome e há dias que temos menos. Há dias que são mais organizados e há dias que não temos tanta rotina porque até estamos de férias. Há dias que comemos mais, temos mais apetite, estamos em convívios, estamos mais expostos à comida e há outros dias que não. E está tudo bem porque a vida não é um morango e ignorar os nossos sinais biológicos de fome é impossível. Mais tarde ou mais cedo isso não vai resultar. E é humano ter fome. Ter fome não é mau. E acho que é muito esta questão que também está aqui implícita nestes momentos, que é o medo de ter fome. Que é um sinal biológico do nosso corpo e não há problema em ter fome. E uma coisa que pode ajudar muito é criar momentos de autenticidade. E eu sei que isto pode ser desafiante. Principalmente quando há este estigma de que eu tenho que comer muito pouco, eu não posso comer determinados alimentos, principalmente agora no verão, lá está. Que são coisas muito simples, que é escolher uma refeição em que te sentes mais confortável e pedir realmente aquilo que te apetece, muito com aquela pergunta na cabeça de será que eu comeria exatamente da mesma forma e exatamente as mesmas coisas que eu estou a comer se não tivesse ninguém ao pé de mim? Não precisas de fingir saciedade, não precisas de justificar as tuas escolhas, não precisas de autocriticar-te, porque muitas vezes a crítica vem de nós próprias e não precisas de parecer outra pessoa com a tua alimentação. E esta estratégia não é sinal nenhum de rebeldia, é sinal de reconexão com os teus sinais internos de fome e saciedade. Porque liberdade alimentar não é só comer sem culpa, é estar à mesa sem esta necessidade de comer muito pouco, de parecer muito delicado, de parecer muito controlado, de parecer que tenho muito cuidado com a alimentação. Especialmente no verão, especialmente em público, à mesa, em convívios. Não precisas de fingir aquilo que não és. Por hoje é tudo. Este episódio pode ter parecido assim um bocadinho confuso, bem-vindos à minha cabeça. Acredito que muitas de nós, muitas de vocês meninas, se sentem assim. Se é o teu caso, obrigada por teres ouvido o episódio até ao fim. É algo que devíamos falar mais, portanto, se sentires à vontade, se te identificaste com este episódio, podes mandar mensagem privada. Não te esqueças de me seguir nas minhas redes sociais, nutricionista.catarina Vieira. Até ao próximo episódio, come com prazer.